crê em Deus, diga amém. Ih, esse amém está fraco demais. Quem aqui crê em Deus, diga amém. Quem tem muita fé, mas muita fé mesmo no Senhor Jesus Cristo, faça assim. É fácil, né, de fazer assim, né? É fácil dizer eu creio, né? Vamos falar um pouquinho de fé nessa noite. Vamos abrir a Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. E o tema da nossa mensagem é: a fé não é de todos. Apesar do sistema religioso dizer que é, mas a Bíblia diz não é de todos. Todos acharam? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. E o apóstolo diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Quer dizer que quando não se tem a fé, a Bíblia diz que são pessoas perversas e más. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos dê compreensão sobre isso. Por que que a fé não é de todos? Por que que nem toda pessoa crê? Oremos. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e nós estamos aqui reunidos nessa noite, meu Pai, porque nós temos consciência de que se nós não edificarmos a nossa casa sobre rocha, e essa casa que o Senhor Jesus se refere é a vida de cada um de nós, se nós não edificarmos sobre um fundamento sólido, no dia que caírem as chuvas, soprarem os ventos, no dia que os rios transbordarem e se lançarem com fúria sobre a casa, por ela não estar bem construída, ela desaba, e o Senhor disse: é grande a sua ruína. Quando uma casa espiritual desaba, o casamento se esboroa, os filhos se tornam rebeldes, os sonhos não se realizam mais, a paz foge por inteiro daquela vida, a angústia, a depressão, há um vazio na alma, há desespero, há uma insegurança, é grande a ruína, nada mais dá certo. Mas quando a casa está bem construída, bem edificada, não tem chuva, não tem vento, não tem rio que transborde, que faça a casa cair, porque ela está bem construída, ela está bem edificada. E quando a gente se dirige ao santuário do Senhor, aonde a tua igreja se reúne, quando a gente vem para cá para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, para alimentar o nosso espírito, porque a palavra é o alimento da alma. Assim como o corpo se alimenta pela boca, pelo que nós comemos, o nosso espírito se alimenta por aquilo que nós ouvimos. A tua palavra é o alimento sólido, é ela que fortalece o espírito, para que a gente possa enfrentar todas as lutas da vida, meu Deus. Ah, Senhor Jesus Cristo, e que nessa noite nós possamos crescer um pouquinho mais na tua graça, no teu conhecimento. Queremos aprender um pouquinho mais de ti, que o teu Espírito fale ao nosso espírito, que o Senhor me use como teu pastor, me inspire, me capacite, me dê sabedoria, me dê a unção, para que eu possa proclamar a tua palavra, para que eu possa anunciá-la, mas anunciá-la com verdade de Deus. E que aquilo que for falado desse altar
seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual da tua igreja, para a edificação da casa espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, todo mundo diz que tem fé. O católico diz que tem fé em Deus, os evangélicos, não importa a denominação, dizem que creem em Deus, os mormons dizem que creem em Deus, os espíritas dizem que creem em Deus, né? O pessoal que frequenta seitas diz que crê em Deus. Na verdade, no mundo inteiro, tirando aqueles que são absolutamente convictos ateus, todos os outros dizem que creem em Deus. Todos os outros dizem que têm fé em Deus. É comum, na grande maioria das igrejas, os pastores ensinarem que toda pessoa, quando nasce nesse mundo, ela já recebe de Deus uma medida de fé. Não todo mundo tem fé. Quando nasce, Deus já dá a cada um uma medida de fé, e aí a pessoa usa essa fé através do livre-arbítrio. Só que não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, nesse texto que eu acabei de ler, é que a fé não é de todos. A fé divina, a fé como dom do Espírito Santo, não é de todos. Ora, se não é de todos, é de quem então? Essa é a pergunta. Se não é de todas as pessoas, apesar delas dizerem que creem, apesar delas dizerem que confiam em Deus, é de quem então? Vá um pouco à frente. Na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1, e aí você já vai começar a entender um pouquinho por que a fé não é de todos, de quem que a fé é. Paulo começa esse capítulo 1, no versículo 1, dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos irmãos da Assembleia de Deus. Os irmãos da Cristo é vida. Não. Ué, não. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé dos eleitos de Deus. Há um povo nesse mundo que Deus elegeu. Há um povo nesse mundo que pertence a Deus. Há um povo nesse mundo que a Bíblia diz que Deus predestinou em amor. O pecado de Adão os matou. Todavia, no tempo de Deus, Deus os chama outra vez. Deus lhes dá vida outra vez. Então a fé é somente dos eleitos de Deus. A grande confusão que existe acerca da fé é porque as pessoas pensam que pelo simples fato delas crerem que Deus existe, que há um Deus, isso já é a prova que elas creem em Deus. Não, eu creio muito em Deus. Não, eu creio que Deus existe. Sim. O problema é que os demônios também creem. Satanás e seus demônios creem que Deus existe, eles viram Deus face a face, eles têm consciência do poder que Deus exerce sobre eles, e por isso tremem diante de Deus. Você quer ver uma coisa? Vá um pouco depois de Hebreus, na epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz a Bíblia. Tiago faz uma pergunta: crês tu que Deus é um só? Crês tu que Deus existe? Claro, fazes bem, ele diz. Até os demônios creem e tremem diante de Deus. Então, o grande drama é esse aqui. A exemplo dos demônios, muitos dizem que creem que Deus existe, acredito que há um Deus, diz eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas a exemplo dos demônios, não obedece a Deus, não serve a Deus, não faz aquilo que agrada a Deus, não busca a Deus, não ama a Deus, não dão ouvidos à sua palavra. Esse é o drama. Pelo contrário,
mesmo dizendo que crê em Deus, são rebeldes, são desobedientes, são submissos à verdade divina, igualzinho os demônios. Então a igreja está cheia disso. Eu creio em Deus. Eu amo a Deus. Eu creio em Jesus. Mas não obedece a Jesus, não serve a Jesus, não faz aquilo que Jesus manda, não ama Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, não dá ouvidos à palavra de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia está se referindo a uma fé que consiste de uma confiança absoluta em Deus, de uma credibilidade divina, de uma crença na pessoa de Deus e na sua palavra. É isso que a Bíblia se refere à fé. Desde o tempo do Velho Testamento, que este é o conceito de fé. Esse é o conceito de fé. Você quer ver? Abra lá no livro de Números. Números, capítulo 14, versículo 11. Veja que desde o tempo do Velho Testamento, o conceito de fé é esse. Fé é confiança em Deus, é credibilidade na pessoa de Deus, crença na pessoa de Deus e na sua santa palavra, né? Então, Números capítulo 14, versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Você está vendo? Até quando esse povo vai me provocar? Até quando eles não vão crer na minha palavra? E o povo não creu mesmo. Se eu disseis que eu vou tirar vocês do Egito, eu vou tirar vocês da escravidão, do sofrimento, e eu vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra maravilhosa, que era Canaã. O povo foi. Quando chegou nos limites de Canaã, Moisés escolheu 12 espias, mandou espiar a terra. Vão lá, façam um levantamento, vê como a terra é, quem habita na terra, para eu traçar uma estratégia. O que nós podemos fazer para tomar posse da terra que é nossa, a terra que Deus nos prometeu. Eles foram 40 dias espiando a terra. Aí quando voltaram, trouxeram um cacho de uva, que 2 homens tiveram que transportá-lo. Imagine a grandeza disso, hein? Aí disseram: olha, Moisés, realmente a terra é boa, ela mana leite e mel. Quer dizer, realmente, quer dizer que eles não estavam acreditando. Eles não estavam crendo no que Deus já tinha dito. Deus disse: é uma terra boa, é terra que mana leite e mel. Foi preciso ver para dizer: realmente é o que Deus falou. Olha a incredulidade perversa. A terra é boa, é como Deus falou. Porém, o povo que habita essa terra é povo que devora os seus moradores. São gigantes. Suas cidades são muito fortificadas. Nós não podemos vencê-los, não podemos combatê-los. Nós somos como gafanhotos aos olhos desse povo. E Deus disse: até quando esse povo não vai crer em mim? Não vai acreditar que eu sou o Todo-Poderoso, que eu posso todas as coisas. E olha que eu já dei prova disso. Olha o que eu fiz com Faraó. Veja quantas pragas eu mandei sobre o Egito. Veja que eu destruí todo o exército de Faraó nas águas do Mar Vermelho. Eu fiz as águas do Mar Vermelho se abrirem. Eu fiz o povo passar a pé enxuto. E mesmo assim eles continuam sem crer na minha palavra. Está aqui. Não é diferente hoje não, viu? Não é diferente. Tem muita gente que diz que crê, mas só da boca para fora. Um pouquinho à frente, no livro de Deuteronômio, capítulo 9, Deuteronômio capítulo 9, versículo 22 em diante. Então diz assim: também em Taberá, em Massá e em Quibrote Ratavá,
provocastes muito a ira do Senhor, quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. Rebeldes foste contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Olha, desde que Deus mandou: vão, subam, possuam a terra, eu dei essa terra para vocês, eu sou com vocês, vocês vão ser vitoriosos, vocês vão derrotar os povos que habitam essa terra. Vocês não creram, vocês não obedeceram à voz de Deus. Você lembra de Josué e Caleb? Que eram dois espias, quando ouviram os outros espias murmurando: como é que pode? Foi para isso que Deus nos tirou do Egito. Os nossos filhos vão se tornar prisioneiros dessas nações ímpias. Foi para isso que Deus nos trouxe aqui, para passar esse vexame, para ficar numa situação difícil. E Josué e Caleb diziam: calma, não é assim não. Olha, esse povo aí, apesar de eles serem mais numerosos, apesar de eles terem uma estatura enorme, serem gigantes, apesar das suas cidades fortificadas, olha, mas eles não têm Deus. Eles não têm o respaldo de Deus, nós temos. Então nós vamos devorá-los como quem devora um pão. Assim como a gente pega um pão, bota na boca e os nossos dentes tritura o pão, é assim que nós vamos fazer com eles, porque nós temos o respaldo divino. Não adiantou. Eles disseram ao povo: esses caras estão loucos. Quiseram apedrejar Josué e Caleb. O povo que tinha experimentado a manifestação sobrenatural de Deus, quando Deus os libertou do Egito. O povo que havia visto ao longo da caminhada pelo deserto, Deus enviar o maná dos céus quando acabou a provisão de comida. Deus fazia a água jorrar da pedra quando acabou a provisão de água. Mas na verdade, eles não criam no que Deus dizia. Um pouquinho à frente, em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Agora a palavra diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha o que Josafá disse, presta atenção, veja o que eu vou falar com vocês. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha, creio no Senhor vosso Deus e vocês vão estar absolutamente seguros. Creio na palavra, creio nas promessas, creio no poder, creio no que Deus fala, faço o que Deus manda e vocês estarão absolutamente seguros. Creio nos profetas dele e vocês prosperarão. Por que ele falou e nos seus profetas? Porque o profeta de Deus, ele fala as palavras de Deus. Se não falar de acordo com a palavra de Deus, não é profeta de Deus, é ministro de Satanás. Quando você vê alguém se dizendo pastor, ministro da palavra, pregador da palavra, e aquilo que aquele homem fala, aquilo que aquele homem prega, aquilo que aquele homem ensina, não está de acordo com as palavras de Deus, não está de acordo com a Bíblia, não é profeta de Deus, é ministro de Satanás, é profeta do diabo. Por isso que ele diz: olha, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos vossos profetas, nos seus profetas, e prosperareis. Amém? Então, quando alguém falava de fé no Velho Testamento, falava de quê? De confiança em Deus, de confiança no poder de Deus, de confiança nas promessas de Deus. No Novo Testamento é a mesma coisa.
No Novo Testamento, irmãos, o conceito de fé é exatamente o mesmo. Vamos lá para a gente conferir. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 em diante. Ok? Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quer dizer que há pessoas nesse mundo que foram postas por Deus neste mundo para serem desobedientes, para tropeçarem na palavra, para não crerem na palavra, para não acreditarem na verdade, para não se submeterem ao que Deus manda, ao que Deus determina. Então, ter fé ou não ter fé está diretamente relacionado a obedecer ou não obedecer a palavra. Não basta dizer eu creio. Lembra que eu perguntei no início? Quem crê, diga amém. Amém. Se dizer amém é prova de que a pessoa crê, é mole. Quem crê em Jesus, levante a mão. Todos vocês levantaram. O fato de uma pessoa levantar a mão dizendo que crê em Jesus não prova que ela crê em Jesus. O que prova que a pessoa crê em Jesus é quando a pessoa confia no que Deus diz, acredita na verdade da Bíblia, crê nas promessas divinas. Porque, meu irmão, de que adianta crer que Deus existe, mas não acreditar nas palavras proferidas por Deus? De que adianta a pessoa crer em Deus, crer na palavra, mas ao mesmo tempo não viver a palavra, não cumprir a palavra, não obedecer a palavra, não respeitar a palavra, não colocar a palavra em prática? A igreja está cheia de gente assim. Eu creio em Deus, mas não creio na palavra. Outros dizem, eu creio em Deus e creio na Bíblia. Sim, o diabo também crê na Bíblia, mas ele coloca em prática? Não. Ele obedece o que Deus manda? Não. Então fé é obediência, fé é submissão à verdade, fé é crença no Deus eterno e na sua santa verdade. Por exemplo, quando você diz que acredita numa pessoa, olha, eu acredito muito no irmão Geraldo, isso significa que eu creio que o irmão Geraldo existe? Ou quando eu digo que eu creio no irmão Geraldo, eu estou dizendo que eu confio no que ele fala, que eu confio nas atitudes dele? Segunda opção. Não é porque eu digo que eu creio muito no irmão Geraldo. Eu não estou dizendo que creio muito nele porque ele existe. Ele sei que ele existe. Quando você diz, olha, eu creio muito no meu vizinho, eu creio muito no meu pai, você está dizendo, eu acredito no que meu pai fala, eu confio nas atitudes do meu pai. Então é a mesma coisa, irmão, em relação a Deus. É a mesma coisa. Aqui perto, olha, 1 de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2, versículo 3 em diante. Olha o que diz. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Olha, você mesmo sabe, se você conhece Deus, que você tem conhecido a Jesus, fazendo esse teste. Você tem guardado os mandamentos dele? Você tem feito o que ele manda?
Você tem submetido à vontade dele. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Nessa pessoa, o que está é a mentira. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Agora segure aí e venha no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14, versículo 15. São palavras de Jesus Cristo, para que ninguém tenha dúvida. Encontraram? João capítulo 14, versículo 15. Jesus disse assim: se me amais, farei jejum 3 dias na semana. Não? Se me amais, nunca mais porás os pés na praia. Não terás televisão dentro de casa. Não. Isso é coisa de fariseus, isso é coisa de gente fanática. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, a prova é quando vocês guardam o meu mandamento, é quando vocês obedecem o meu mandamento, é quando vocês fazem aquilo que eu mando, sem discutir, sem dar desculpas. Versículo 21, desse mesmo capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os pratica, né? E os observa, esse é o que me ama. Olha como o conceito de amor a Deus está equivocado nas igrejas. O cara diz assim: eu amo muito a Jesus, toda semana eu jejuo 3 dias na semana. Olha, eu amo muito a Jesus, eu não falto uma vigília. Eu amo muito a Jesus, a minha Bíblia está sempre aberta em casa no Salmo 91, como se isso fosse um amuleto de sorte. Olha como é diferente, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23 e 24. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês. Todo mundo aqui levantou a mão dizendo que ama, não foi? Quem ama Jesus aí? Levanta a mão. Que isso? Já estão com medo? Levanta alto. Baixa. Quem faltou o culto de domingo à noite? E aí? Por que você não guardou o mandamento? Por que você não cumpriu? Vocês estiveram domingo de manhã aqui na igreja? Vocês que faltaram domingo à noite? Sim ou não? Quer dizer que aquele exemplo que o Espírito Santo deu para a igreja, para você não valeu? Lembra do cálice? Primeiro, não sei quantas horas para trabalhar, não sei o quê. Aí foi enchendo de feijão, e o bombom representava Deus. No final, não tinha espaço para Deus. Aí depois a gente colocamos Deus primeiro, Deus em primeiro lugar. Aí colocamos 1 hora para evangelismo, 1 hora para ler a Bíblia, e não sei o que. Aí chegou nem na metade. Aí olha, quando Deus está em primeiro lugar,
há espaço para todas as outras coisas na nossa vida. A escala de valores de Deus. Quer dizer que você ouviu de manhã e de noite já fez o contrário. Que amor é esse que você diz ter por Deus? Desculpe a franqueza. Aí, se for conversar com cada um tem uma desculpa, cada um tem uma teoria, cada um... Posso continuar? Cada um tem uma desculpa, cada um tem um ponto de vista. Só que, irmãos, para Deus, não vale as nossas teorias, não vale as nossas desculpas. Para Deus vale o que está escrito. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, ele disse, olha, a prioridade número 1 da tua vida tem que ser as coisas espirituais. O que teve de prioridade na tua vida domingo à noite que você não teve aqui? Que prioridade teve mais importante do que o teu culto a Deus? Já pensou se eu descesse agora e fosse de um por um de vocês? Levasse o microfone sem fio? Eu não vou fazer isso, porque eu não sou louco. Eu não vou constranger ninguém. Mas imagine se eu fosse, em cada um de vocês que levantou a mão e disse, não vim domingo à noite. Por que você não viu? Dê um motivo justo para você não ter vindo. Será que você daria? Eu duvido. Irmãos, quando a gente fala das coisas de Deus, nós não estamos falando de uma brincadeira. Por que as pessoas brincam com Deus, hein? Me respondam. Às vezes eu vejo a pessoa ter orgulho de dizer, olha, eu trabalho há 20 anos em tal empresa, nunca cheguei atrasado, que beleza. Eu fico feliz de ver uma pessoa que é responsável, uma pessoa que é exemplo, que é séria nas suas obrigações trabalhistas. Olha, eu trabalhei não sei quantos anos numa empresa, só faltei quando eu estava doente de cama, nunca faltei o meu trabalho. Que beleza. E por que as pessoas não têm a mesma seriedade quando se trata de servir a Deus? Quando se trata das coisas de Deus? Bom, quem não me ama, versículo 24, não guarda as minhas palavras. Quer dizer, quem não obedece é porque não ama. É o que está escrito, é o que Jesus ensinou. Ainda que a gente não goste, mas essa é a verdade. Nua e crua, verdadeira. Não podemos fugir disso aqui. Voltando um pouco atrás no capítulo 5, desse mesmo livro de João. João capítulo 5, versículo 46. Olha o que Jesus falou. Porque se de fato cresceis em Moisés, os judeus diziam, nós cremos em Moisés. Ele disse, se de fato vocês acreditassem em Moisés, vocês também creriam em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se vocês não acreditaram no que Moisés escreveu, se Moisés escreveu a meu respeito, como é que vocês vão acreditar na minha palavra? Vocês estão mentindo, vocês nem acreditam em Moisés, nem em mim, nem em nada. Jesus era duro, viu? Não deixava por menos, não fazia média, como a maioria dos pastores fazem. Não, irmão, todo mundo crê, não dê ouvido o que esse pastor Carlos fala, não. Não é bem assim, não é dessa maneira, não é dessa forma. Não, é assim, é dessa maneira mesmo. Ontem uma irmã veio aqui, ela tinha se afastado da igreja, domingo ela vai estar aqui, você vai saber quem é. Ela disse, pastor, pediu para falar comigo, eu disse, perfeitamente, manda ela vir.
Olha, eu vim aqui pedir perdão ao senhor. A mim? Por quê? Não, pastor, porque eu me afastei, uns irmãos me chamaram, disseram, não, tem outra igreja ali que também prega a graça, é até melhor, porque fica mais perto da tua casa, você gasta menos transporte, vamos para lá. E eu fui. Poxa, pastor, como é que eu cometi uma fraqueza dessa? Não, é como o senhor sempre falou aqui, a gente sempre concordou, não tem quem prega essa palavra. Infelizmente não tem. Bom seria se tivesse muitas que pregassem. Igual a graça é pregada aqui, não é pregada em nenhum outro lugar. E eu logo percebi isso, mas eu fiquei com vergonha de voltar e até com medo, porque as mesmas pessoas que me levaram, que me aliciaram, diziam para mim, olha, não volte não, se você voltar o pastor Carlos te dá uma pisa. Ah? E a senhora chorando, as lágrimas caindo. Pastor, o senhor me aceita? Eu te aceitar? Irmão, a igreja de Deus não é minha. Não é minha, é de Deus. Você será sempre muito bem-vinda. Se você está retornando, é porque Deus te trouxe. Aí, já trouxe até o dízimo, a irmã. Olha, esse mês eu já guardei meu dízimo para aqui. Domingo eu estou aqui. Domingo vocês vão saber quem é. Capítulo 8 de João. Versículo 47. Posso ler? Essa aqui é muito forte. Jesus disse assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Presta atenção. Não é ouvir com esse ouvido aqui de carne, essa orelha grandona. Não. Com esse ouvido de carne, todo mundo ouve. Essa palavra, ouve as palavras de Deus, é obedece. Você vira para o teu filho e diz assim: meu filho, dê ouvido ao teu pai, não falei que isso aí é perigoso, como é que você está mexendo nisso? Quer dizer, obedeça ao seu pai, acredite no que eu estou dizendo. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, obedece às palavras de Deus. Eu não me canso de bater nessa tecla. Domingo é o dia do Senhor. Se eu sou de Deus, domingo é o dia do Senhor e acabou a história. Não tem nada que me impeça de considerar o domingo digno de honra, honrá-lo. Eu não vou fazer nenhuma outra atividade domingo. O domingo é para ser dedicado inteirinho para Deus e ponto final. Ah, pastor, mas sabe o que é, pastor? Tinha um jogão na televisão, só precisa ver. Eu não quero saber. Eu ficar em casa, deixar de fazer o meu culto, para ficar assistindo jogo na televisão, para ficar diante da televisão, assistindo o Faustão, ou assistindo o Gugu, isso é pior do que crack. É droga pesada, meu irmão, que vicia, que destrói. Já desse eu perguntei a uma irmã aqui: cadê teu marido? Ele não veio agora à noite. Aí deu um sorrisinho assim, ele ficou fazendo o quê? Pastor, não posso mentir, né? Ficou assistindo o jogo. Rapaz, cadê o temor a Deus? Está aqui, ó. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Deus está dizendo: não deixe de congregar. Quando o corpo de Cristo se reunir, se você é membro desse corpo, esteja presente. Quantos estão faltando agora à noite? Tudo bem se a pessoa está trabalhando, ou
ou está numa faculdade. Ok, vai lá que seja. Mas se não tiver um motivo absolutamente justo, por que não está aqui? Aí quando ela ouve o restante do versículo, aí ela diz assim: o pastor está me chamando de filho do diabo. Eu? Deus que me livre, eu não escrevi Bíblia nenhuma. Quem escreveu a Bíblia foi o Senhor. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. É duro, né? Olha, vocês não dão ouvido, vocês não fazem o que eu mando, porque vocês não são de Deus. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Então isso aqui é para levar a sério, querido. Isso aqui não é para brincar. Aí tem gente que diz assim: não, eu vou procurar outra igreja que a Cristo é Vida é muito radical. Não, a Cristo é Vida é bíblica. Ou você é, ou você não é. Aqui não dá para fingir. Aqui não dá para fazer teatro. Aqui é preto do banco, é pé e bufo. Se é de Deus, obedece. Doa quem doer, custa o que custar. Se não é de Deus, não obedece. Acabou a história. Pode ter Bíblia, pode cantar, pode louvar, pode usar título de pastor, de diácono, de ministro, pode trazer bom samaritano, pode de vez em quando ajudar com oferta, com dízimo, mas se não obedece à palavra de Deus, não é de Deus. Aí fora, se mede se a pessoa é de Deus ou se não é de Deus, se a pessoa faz jejum, se a mulher não usa mais maquiagem, olha, é de Deus, não usa mais um brinco, se não tem mais televisão em casa, se não ouve mais uma música do Roberto Carlos, só ouve hino, louvor, às 24 horas do dia, igual um fanático desesperado. Mas não, esse é de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Fazer jejum, até os faquis fazem, e não são de Deus. Deixar de usar uma maquiagem não prova que você é de Deus, prova que você está fanatizada, prova que você está muito bem manipulada por homens perversos e maus. O que prova que você é de Deus é isso aqui, ó. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém? Então, essa coisa da pessoa não dar a mínima para a palavra, de fazer pouco caso da verdade, essa coisa da pessoa dizer: ah, não, o importante é que eu creio em Jesus. Isso é uma coisa diabólica. No geral, tem um monte de pastores aí que ensinam isso. Não dê ouvido a isso não. Aqui a gente não conhece essas coisas que o pessoal da Cristo é Vida conhece. Aqui as pregações é só sobre prosperidade, ganhar dinheiro, ficar rico, ficar milionário, ficar curado. Mas o importante é que nós cremos em Jesus. Isso é diabólico, isso é demoníaco. Abra em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19 e 20. Olha o que diz aqui o Espírito Santo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. A sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Os sábios desse mundo, ele dizem assim: o importante é você ter uma religião, o importante é você crer em Deus, não importa em qual igreja você vá, não importa que tipo de culto você assista, não importa que tipo de palavra você ouça. E para que ninguém procure raciocinar,
para que ninguém venha questionar essa sabedoria terrena. O que é que eles dizem? Se você tenta questionar e dizer que não é assim, não, peraí, irmão, olha, futebol, política e religião não se discute. É a maneira de cortar o barato de quem quiser questionar. Por que essa preocupação de impedir as pessoas de conversarem sobre Deus, de conversarem sobre a palavra, de fazerem perguntas? Por que essa preocupação deles, hein? Não, futebol, política e religião não se discute. Para não ter chance de conversar sobre isso. Para que a sabedoria terrena permaneça. Sabe por quê? Abre aí Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Diz assim a palavra: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tremendo isso aqui, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Por exemplo, como é que a pessoa vai crer que Deus abomina a idolatria se ela nunca ouviu sobre isso? Como? Me diga. Nunca ouviu. Aí você quer mostrar, não, peraí, não vamos falar sobre isso não. Futebol, política e religião não se discute. Para cortar o barato. Isso é ensinado. Ó, quando alguém quiser questionar você, diga logo assim: futebol, política e religião não se discute. Deixa eu mostrar para ti uma coisa. Isaías, capítulo 44, versículo 9 em diante. Isaías 44. Posso ler? Todos acharam aí, rapidinho? Então vamos lá. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. Porque todas as pessoas que têm a arte de fazer imagem, seja de que maneira for, eles são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Aí o profeta faz uma pergunta: quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum preço, que é de nenhum valor, que não vale nada? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices que criaram aquele Deus, aquela imagem, não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, é um tipo de árvore. Toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira, ele se aquece. Ele faz um fogo para assar o pão. E também faz um Deus. E se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Olha que coisa, como é que Deus fala.
Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa a carne, se farta, também se aquece e diz: já me aquento, contempla a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudar os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, nenhum, que coisa terrível, nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que eu confio? Como é que uma pessoa vai saber que a idolatria é uma abominação a Deus se ninguém pregar para ela isso aqui? Se ela nunca ouvir isso aqui? Coitado do povo católico, né? Eu passei uma grande parte da minha vida dentro do catolicismo. Eu nunca ouvi um padre pregar isso aqui. Eu me prostrava diante das imagens, eu conversava com as imagens, eu era devoto de Maria, era devoto de São Jorge, e eu na minha inocência dizia: Maria, fala comigo. Às vezes ia para a capela do Colégio Salesiano de São José, lá em Natal, entrava na capela, hora das aulas, eu saía da sala e ia para a capela. Quando não tinha ninguém, aquele silêncio, e eu ficava ali pedindo para Maria falar comigo, pelo menos um oi. Ela nunca disse nem um ai, quanto mais um oi. Aqui, ó. O coração enganado me iludiu. Então, irmãos, a única fé que é válida, que é uma fé eficaz, que é uma fé correta, que é uma fé verdadeira, é a fé no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Amém? Senão não adianta. Senão não tem jeito. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20. Versículo 17 em diante. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Agora presta atenção que Paulo diz no versículo 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Quando você vem aos cultos dessa igreja, você sempre vai ouvir quem ocupar esse púlpito ensinar a você coisas proveitosas. Aqui você não perde seu tempo, porque é uma perda de tempo a pessoa sair de casa e ir para um lugar chamado igreja para ouvir o sujeito dizer: cuidado que o diabo vai te pegar. Cuidado que ele está em teu redor, se abrir uma brecha ele entra. Cuidado que ele saiu, mas volta com mais 7. Não, porque se você fizer uma corrente, Deus vai abrir a porta do emprego. Isso não tem proveito nenhum. Isso é diabólico. Paulo chama essas coisas ensinos de demônios. Agora, o versículo 21. Testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé nos ensinamentos dele, na palavra dele.
Vá no capítulo 24 desse mesmo livro de Atos. Atos capítulo 24, versículo 24. Passado alguns dias, vindo Félix com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Chama Paulo. Queremos ouvir Paulo falar a respeito dessa fé em Cristo, a respeito dessa fé nos ensinamentos de Cristo, a respeito dessa fé no poder de Cristo, nas promessas de Cristo, na verdade de Cristo. Está vendo? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Às vezes eu não estou de corpo presente aqui, mas em espírito eu estou presente. Todo culto eu ligo para cá. Acabou o culto, a gente conversa, eu, o pastor Hélio. E sempre as minhas perguntas para ele é a seguinte: pastor Hélio, como é que foi o culto? Maravilhoso. Qual foi a mensagem que Deus mandou para a igreja hoje? A gente fala sobre a mensagem. E os irmãos estavam aí presentes? Mas alguns não. Alguns só vêm quando o Senhor vem. Quando o Senhor viaja, eles vão também dentro da mala. Que tristeza. Olha aqui. Embora ausente quanto ao corpo, Paulo diz: em espírito eu estou presente. E me alegro quando eu verifico a vossa boa ordem, a obediência de vocês, o esmero de vocês, o temor de vocês, a devoção de vocês. Vocês não faltam os cultos, vocês participam, né, com alegria. E fico alegre em ver a firmeza da fé de vocês. Como é que vocês estão firmes na obediência? Como é que vocês não brincam com Deus? Como é que vocês fazem tudo aquilo que Deus manda? Está aqui. Só 2 versículos para a gente terminar. Livro de João, capítulo 2. Versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Puxa, não é que ele falou mesmo sobre isso, que ia ressuscitar? É verdade. Creram na Escritura e na palavra de Jesus Cristo. E para terminar agora no capítulo 4 desse mesmo livro de João, versículo 46 em diante. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais de prodígio, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Aí Jesus disse: vai, teu filho vive. Olha só, vamos na minha casa, meu filho está gravemente enfermo. Ele disse: rapaz, se você não vê sinais de prodígio, de modo nenhum você vai crer. Senhor, por favor, vamos logo antes que ele morra. Ele disse: pô, você está com essa fé toda? Você confia mesmo em mim? Você crê mesmo que eu sou capaz de fazer isso? Vai embora, teu filho vive, está curado. O homem creu na palavra de Jesus e partiu.
creu perfeitamente. Está dizendo que está curado é porque está, deixa eu ir embora. Já ele dizia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Aleluia. Está vendo o que é fé? É crer na palavra, no que está escrito. Acreditar no que Deus determina. Se submeter aos decretos de Deus, aos preceitos divinos. Senão não adianta, não é fé de nada. Vamos lá em casa, meu filho está morrendo. Rapaz, se você não vê sinais e prodígio, você de modo nenhum vai crer. Senhor, por favor, vamos logo antes que ele morra, a situação é grave. Vai, teu filho está curado. Teu filho vive. O homem creu e partiu. A prova de que ele creu foi que ele partiu. A prova de que uma pessoa crê é quando ela age em cima daquilo que ela está dizendo que crê. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então pode o mundo virar de cabeça para baixo, que eu creio. Eu creio. Eu digo, não, a Bíblia diz eu creio. Eu não estou vendo em que é que isso vai contribuir para o meu bem, mas se a Bíblia diz que vai contribuir para o meu bem, vai contribuir para o meu bem. Eu não murmuro, eu não reclamo, eu não choro, eu não me desespero, eu não blasfemo, eu creio. Porque dizer que crê e ao mesmo tempo começar a reclamar, murmurar, se maldizer, e chora daqui, chora dacolá, e reclama, e se maldiz, e se desespera, que diabo de fé é esta? Porque não tem gente que é assim? Irmão, fica tranquilo, está tudo ruim, está tudo dando errado. Olha, mas está escrito, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Você não ama a Deus, isso vai ser bom para você, vai trazer algum benefício lá na frente. Eu creio. Eu creio, mas não entendo como é que pode uma coisa dessa. Eu creio, mas não recebo isso. Eu creio, mas eu não me conformo. Não crê nada. Quem crê recebe a aprovação com um sorriso nos lábios. Esse é o que crê. Esse é o que acredita. Amém? Amém, irmãos? Essa tem sido a tua fé? Você tem crido em Deus? Você tem crido em Jesus? Você tem amado a Jesus? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus.